O nosso irmão José Félix Peixoto foi iniciado em 1998 no Oriente da Flórida. Ele é Pastmaster da loja Florida Keys, no número 336. É passado grão-mestre adjunto da grande loja da Flórida. É, Também é membro da Comissão de Relações da Flórida. Devo fazer observação que nos Estados Unidos, nem todos os irmãos que fazem os altos graus do rito escocês antigo aceitam chegam ao grau 33, como em certos países que conhecemos. Ah, o irmão Peixoto também é Shriner e também é grande representante da grande loja maçônica do estado de Tocantins. Seja bem-vindo, meu irmão. Feita a apresentação, venerável mestre. Obrigado, irmão Alexander. O irmão Alexander é nosso delegado de Relações Exteriores, né, da loja Quatro Coronados de São Paulo, e ele que fez o contato com o irmão José Félix Peixoto, que nos trouxe essa agradável surpresa. Irmão José Félix, você tem a palavra, fique à vontade, por favor. Venerável, é um prazer enorme participar com vocês, ter a audiência de vocês na minha humilde história maçônica aqui nesse país. Como já foi falado, né, eu fui iniciado, elevado e exaltado aqui nos Estados Unidos, mas nunca deixei de acompanhar a maçonaria do Brasil. Quando eu era jovem, eu estudei num ginásio que pertencia à maçonaria, lá na minha cidadezinha de Ipanema. E desde então veio sempre essa ideia, essa vontade de ser maçom. Infelizmente, no Brasil eu não tive a oportunidade, mas chegando aqui nesse país, fui convidado, me convidaram para ir na loja e tenho uma honra, um prazer enorme de fazer parte dessa instituição há 27 anos. É muito importante que todos vocês saibam que toda opinião manifestada por mim não representa a opinião da minha grande loja e nem dos seus oficiais. Porém, garanto a vocês que toda opinião que eu manifestar vai estar baseada nos nossos princípios básicos da maçonaria, a verdade e o respeito para com os irmãos. Gostaria mais uma vez de agradecer à loja 333 do Quarto Coronado e ao irmão Alexander pelo convite. Estando eu muito envolvido em campanhas políticas, eu já fui candidato a deputado federal aqui 2 vezes, fui o primeiro brasileiro candidato a um cargo federal nos Estados Unidos, também já fui candidato a prefeito, e eu não posso ver um microfone. Um tijolo e um microfone, eu não tenho limite de tempo. Então, eu resolvi escrever um pouco para eu não perder o tempo, para não extrapolar o nosso tempo, para falar de como vejo a maçonaria do Brasil. Vou contar alguns casos e algumas histórias para exemplificar o porquê da minha ideia, o porquê da minha opinião. Eu tenho como base de vida maçônica e vida pessoal uma frase que falou o Dr. Martin Luther King em 1967, que o barulho dos maus não me assusta tanto como o silêncio dos bons. E também uso muito um velho ditado brasileiro: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Fala-se muito que a maçonaria brasileira mudou. Não acho que a maçonaria mudou, não só no Brasil, como em lugar nenhum no mundo. Quem mudamos fomos nós. A minha loja é uma loja velha, uma loja antiga, tem membros já bem idosos, eu sou um deles, tenho 65 anos. Nós estamos perdendo membros com uma velocidade muito grande, mas nem por isso nós saímos pegando irmãos a laço. E vejo isso um dos grandes problemas da maçonaria do Brasil.
o nosso principal lema é que nós pegamos um homem bom para transformá-lo em um homem muito melhor. Mas, meus irmãos, nós não somos centro de reabilitação. Não traga para o nosso meio pessoas que não deveriam estar aqui. Não traga para o nosso meio o pai do amigo do seu filho na escola, o amigo lá do barzinho da sinuca, o delegado da Polícia Federal, porque ele é delegado da Polícia Federal, o dono do hospital da cidade, porque ele é dono do hospital da cidade. Tragam para o nosso meio pessoas que se comparem a nós, pessoas idôneas, direitas, honestas. Eu acho que, pela ansiedade de aumentar o número de membros, por interesses pessoais, financeiros, de status, muitos veneráveis estão iniciando membros para suas lojas sem as credenciais necessárias. Também pelos mesmos interesses, e até com aval de grãos-mestres, nós sabemos que estão aceitando membros de outras lojas ou de outras potências sem o kit placê válido, ou com kit placê com assinatura falsificada. Meu prezado irmão, se você é venerável e alguém vem para sua loja que traz um kit placê de uma loja que a sua grande loja, que a sua potência não reconhece, essa pessoa não é direita. Por melhor que ela seja, por mais que você tenha amizade por ela, nós temos que obedecer às nossas leis, aos nossos regulamentos, às nossas legislações. Também tenho conhecimento de veneráveis que também, com aval de grãos-mestres, estão trazendo irmãos de distâncias quilométricas da loja, pessoas que vivem em estados que estão a horas e horas da loja onde vai ser iniciado ou aceito como membro. Meus irmãos, não sei como funciona no Brasil, mas aqui na grande loja da Flórida, se você não morar na minha cidade, pelo menos por 6 meses, nós vamos consultar onde você viveu nos últimos 3 anos, com as potências do lugar onde você viveu. Se tem alguém que tem alguma coisa contra você, se tem alguém que tem algum. Sabe de alguma coisa, que às vezes a gente vai pedir um documento do sistema judicial e não vai ser o suficiente para nos informar do seu caráter, da sua idoneidade. Eu acho que nós deveríamos ser mais restritos quando trouxermos para a nossa loja algum irmão. Também, meus irmãos, sabemos aqui na América do Norte que temos no Brasil homens que ocupam ou ocuparam cargos relevantes na maçonaria, envolvidos em processos de corrupção contra o dinheiro público na administração federal. Isso é roubo, isso é assalto. Uma pessoa que está envolvida num processo desse, ele tem que ser afastado do nosso grupo, até que ele prove o contrário, até que ele prove que ele não tem culpa. Sabemos que temos irmãos também exercendo cargos relevantes na maçonaria, acusados de assédio sexual, não por uma, por duas, mas por várias mulheres. Temos também homens ocupando cargos, ou que já ocuparam cargos de relevância na maçonaria, condenados na lei Maria da Penha. Essa lei é por pessoas que fizeram qualquer ato covarde com suas esposas.
Meus irmãos, eu saio da minha casa para ir nas reuniões da maçonaria, eu falo com a minha esposa, com minhas filhas, e daqui uns dias vou ter que falar com minhas netinhas, que estou indo encontrar com homens de bens e de bons costumes. Se a minha esposa, minhas filhas souberem que eu estou encontrando com pessoas que têm esse currículo atrás deles, como eu vou explicar isso para minha esposa, para as minhas filhas? O ano passado, nós tivemos aqui na minha casa uma visita de um casal maçom, muito amigo, e passaram aqui uma semana comigo. E uma noite estávamos verificando fotos de eventos maçônicos que eu e minha esposa participamos no Brasil. Em um determinado momento, a esposa desse irmão que estava aqui olhou para uma foto e disse: eu tenho pavor a esse indivíduo. Ele assediou a mim, a minha filha e a filha do grão-mestre fulano de tal, num evento da maçonaria. Ela falou isso na frente da minha esposa e do esposo dela. Pergunto para vocês, que atitude deveríamos tomar numa circunstância dessa? Esse indivíduo, ele vem de um outro país, ele não é brasileiro. Eu estou sempre em eventos no Brasil e sempre vejo ele nos eventos. Já conheço ele de muito tempo e comigo passou uma situação com ele mais ou menos parecida. Não que ele assediou a mim, mas ele me pediu para traduzir para ele. Ele estava em contato com uma sobrinha num evento da maçonaria e eu falei para ele que eu não podia. Eu falei, eu posso traduzir, posso te apresentar, mas nada mais que isso. Então, veja bem, meus irmãos, esse indivíduo não é membro das nossas lojas, não é membro das lojas brasileiras. Mas aí nós continuamos convidando ele para vir nesses eventos. E onde está o nosso respeito, o nosso carinho por nossas esposas, nossas filhas, nossas cunhadas, nossas sobrinhas? Nos eventos que eu participei, que esse indivíduo estava, eu sempre notei que ele traz presentes para os grãos-mestres, para as autoridades maçônicas, portraits e diplomas e souvenirs do país dele. Será que isso é mais importante que as nossas esposas, nossas filhas, nossas cunhadas? O que deveríamos nós fazermos? É aí onde eu vejo algumas diferenças da maçonaria do Brasil para a maçonaria daqui dos Estados Unidos. Eu fui em um velório de um irmão da maçonaria aqui da minha cidade, e nesse velório houve um serviço maçônico e houve também um serviço militar. E durante o serviço militar, eu fui conversar com dois vizinhos, amigos aqui da minha cidade, é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E um desses vizinhos e amigos que estava conversando comigo é um médico oftalmologista, muito querido aqui na cidade. Ele virou para mim e falou assim: aquele fulano de tal lá é maçom? Eu falei, ele é membro da nossa loja. Ele virou para mim e falou, graças a Deus que eu não aceitei a participar da maçonaria de vocês. Porque esse cara... Eu falei, mas o que tem a ver esse cara? E aí ele me contou a história dele. E eu busquei e encontrei a história dele, que era de um passado, mas de um passado que estava refletindo nele. E eu consegui abrir um processo contra ele e consegui que ele fosse retirado do nosso meio. Então, é essa que eu vejo a diferença grande do Brasil para aqui, para os Estados Unidos. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas, temos pessoas problemáticas no nosso meio, mas quando nós sabemos de alguma coisa, o barulho dos maus não me assusta tanto como o silêncio dos bons. Se nós sabemos de alguma coisa, se nós vemos alguma coisa de errado, nós temos que nos manifestar. Como? Cada um tem que buscar a forma de fazer. Mas eu acho que se nós formos coniventes com essas histórias que a gente sabe da maçonaria
do Brasil e da América Latina, nós somos tal qual essas pessoas. Eu sei que tem muita gente que não toma atitudes e não, por vaidade, por não querer perder o colar mais bonito, o avental mais colorido, um cargo sem muita expressão, mas é um cargo, e às vezes não se manifesta. Eu tive na minha cidadezinha, na época de uma eleição para grão-mestre da loja que tem lá, e eu perguntei aos irmãos, que são muito amigos meus, vocês Irmão, sabem? irmão José Félix, você saiu do foco. Acho que sua câmera mudou. Isso. Ótimo. Perfeito. Mas aí eu conversando com os irmãos, perguntei, vocês sabem quem são os candidatos? E eles, é o fulano e o fulano. E eu falei, você sabe da história do fulano, do ciclano? Não, nosso delegado nunca falou nada para nós. Eu falei, olha, ele não quer perder o cargo dele de delegado. Mas não fique só com a informação dele, não. Busque você se informar. Hoje em dia, se você entrar na internet, você vai encontrar tudo isso. Essa história que eu falei, que eu sei uma pessoa grande na maçonaria que foi condenado na Lei Maria da Penha, eu encontrei isso na internet, aberto para todo mundo, no site da Justiça. Tem lá o nome do indivíduo, o processo que ele passou e tudo. Quer dizer, se eu que estou em outro lugar a essa distância sei disso, como que aí no Brasil as pessoas não sabem? Lógico que sabem. Eu lembro que uma grande loja aí do Brasil fez um processo lindíssimo anticorrupção e levou esse processo lá em Brasília e apresentaram para o então, na época, ministro da Justiça, Moro, e é um negócio bacana, o Moro ficou super feliz. Mas esses irmãos postaram no Facebook, na internet, que apresentaram um projeto anticorrupção muito bacana, muito legal, saíram de lá e foram tirar foto com um grão-mestre que estava envolvido na Lava Jato. Eu, que estou nos Estados Unidos, sabia disso. Como é que esses irmãos foram para lá, tiraram foto há minutos atrás com o ministro da Justiça, entregando para ele um pacote anticorrupção, e daí a pouco estavam tirando foto com um indivíduo que estava envolvido na Lava Jato, o maior processo de corrupção que já se ouviu falar. Então, assim, nós temos que ser coerentes, nós temos que ter essa preocupação. Também vejo com alguma preocupação no Brasil, como o irmão falou, eu sou grau 32, vou demorar anos e anos para ser um 33, porque aqui eu ganho o 33 por mérito. Não posso comprar um grau 33, não posso pagar para ter o grau 33. No Brasil, é um grande número de irmãos que têm o grau 33, que não sabem nada nem até o terceiro grau. Aquele avental 33 deve ter alguma pedrinha vermelha, alguma coisa de vergonha de estar no irmão, porque é vergonhoso, às vezes, a gente ver pessoas que compram essas coisas e esquecem da nossa base. Tudo que nós temos hoje na maçonaria, tudo aquilo que nós fazemos parte hoje, o Arco Real, Real Arco, Loja da Marca, Loja Sem Marca, o Jacarepaguá, o Shriners, todas essas entidades que nós, paramações que nós fazemos parte, só somos capazes de ter isso por termos sido iniciados, elevados e exaltados. O grau 3. O que nós temos feito lá no grau 3? Lá na nossa lojinha, lá onde nós iniciamos? O que a gente tem feito lá na nossa comunidade? O que a gente tem feito pelos irmãos? O que a gente tem feito em vez de estar buscando irmãos novos? Temos ido atrás daqueles que não estão vindo mais nas lojas? Temos procurado saber o que está acontecendo com eles? Meus irmãos, essa é a nossa maçonaria. Mas aí no Brasil tem essa coisa. Eu sou membro
eu sou grão-mestre adjunto de honra da loja da França. Você não fala uma palavra de francês. Que exemplo que você é para a França? Se você falar para mim, eu sou peça venerável da minha loja, isso para mim tem um valor imenso. Agora, você falar para mim, eu sou mestre de honra da grande loja da Flórida, você para nós de um zero à esquerda é a mesma coisa. Você não está aqui, você não participa aqui com a gente. Ou seja, isso é só a título de achar bonito esses títulos na parede. Nós temos que ter uma preocupação de ser maçom, de fazer maçonaria. E há um tempo atrás, eu fui convidado a ir na grande loja centenária do Paraguai e tive a honra de estar presente lá com mais 10 grãos-mestres do Brasil. Nossa, eu participei de uma mesa redonda que os grãos-mestres do Nordeste sempre fazem, todo ano eles fazem, e o ano passado eles fizeram isso no Paraguai. E eu participei, tive a honra de ser convidado por eles, e eles fazem uma mesa redonda, discussões, e discutimos a respeito da diferença de uma conferência e uma confederação. No final da mesa redonda, resolveram postar um documento na internet dizendo do que a gente chegou à conclusão. Não falamos mal de ninguém, não criticamos federação ou confederação, nada disso de ninguém. Simplesmente falamos que achamos o processo de uma conferência muito mais proveitoso do que uma confederação. Fizeram um documento, todos assinaram, perguntaram se eu gostaria de assinar. Eu consultei o meu grão-mestre na Flórida, mandei uma tradução da carta desse documento e ele disse que eu podia assinar sem problema nenhum. Eu assinei esse documento. Isso gerou um problema enorme com a CMI. E a CMI pediu aos seus membros que retirassem o reconhecimento daquelas lojas que assinaram aquele documento. Não demorou uma semana, na grande loja da Flórida, nós recebemos algumas cartas tirando o reconhecimento da grande loja da Flórida por algumas lojas na América Latina. Que nós ficamos alegres? Não, a gente gosta de harmonia, gosta de estar bem com todo mundo. Mas, meus irmãos, nós não perdemos nada. Quem perderam foram essas lojas. Uma dessas lojas que tirou o reconhecimento da Flórida, eu conheço 12 irmãos aqui na Flórida, exatamente em Miami, que são deste país, são empresários, que não são membros da grande loja da Flórida, mas que visitavam as nossas lojas. Eles hoje não podem visitar mais as nossas lojas, infelizmente. Quantos irmãos da Flórida vão visitar essas lojas que nos retiraram o reconhecimento? O que mais viaja para a América Latina que eu conheço na Flórida sou eu. Essas lojas eu nunca visitei e não tenho interesse nenhum em visitar. Porque, para mim, um maçom que tem uma atitude dessa, por alguém mostrar a sua ideia, expor a sua ideia, merece ser punido? Nós não somos maçons livres. Essa mesma CMI, que muitos de vocês são membros, tem outros fatos dela e vou citar alguns. Eu conversando com um grão-mestre de uma grande loja da Comab, eu estava falando com ele exatamente a respeito da grande loja centenária do Paraguai, que é um processo, são duas lojas, tem problemas, cada um faz aquilo que quer, todos são soberanos, mas eu estava conversando com esse irmão porque eu fui um dos advogados que ajudei para que essa grande loja centenária do Paraguai, quando eu entrei no processo, não tinha o reconhecimento de nenhuma grande loja no Brasil. E hoje eles gozam do reconhecimento de 24 das grandes lojas brasileiras. O meu trabalho foi muito simples.
mas vou contar antes a história desse grão-mestre da Comab. Eu estava conversando com ele e ele falou comigo, falou, irmão Peixoto, eu não posso nem falar da loja centenária, porque a loja centenária tem um grão-mestre, o Sereníssimo Dedoff, que é um ditador. Ele é grão-mestre lá desde que houve a cisão entre as duas lojas. Eu falei, meu irmão, quem falou essa mentira para você? Ele falou para mim, a CNI. Eu falei, meu irmão, isso é uma mentira. Eu conheço vários grãos-mestres da grande loja centenária. Inclusive, perdi um deles no ano passado. Ele morreu, ele teve um ataque do coração e ele passou o grão-mestrado para o Dedoff. Então, meus irmãos, são essas coisas que nós temos que estar preocupados. Muitos de vocês são membros dessa CNI. Procure saber dela. Qual o objetivo dela? O que ela tem feito? O que foi feito por ela que sem ela não teria acontecido? Porque sem vocês, sem os maçons, sem os veneráveis, sem os grãos-mestres, essa entidade não existiria. Igual a ela, tem muitas outras por aí. Procurem questionar, meus irmãos. Vocês pagam um valor enorme financeiro para essas CMs. Não só a CMI, tem outras por aí. Procurem saber o que está sendo feito com o dinheiro de vocês. Procurem saber de uma coisa, eu posso afirmar para vocês, que eu viajo muito pelo mundo, graças a Deus, por minha conta, que como membro das Relações Exteriores da Flórida, eu não tenho um centavo de benefício deles para nada. Eu viajo quando eu posso, quando eu tenho condições financeiras, porque eu sou ainda um trabalhador, trabalho para sobreviver. Mas eu procuro ir em bastante lugares, porque eu amo a maçonaria, eu adoro estar no meio dos irmãos. Mas eu garanto para vocês uma coisa, que essas entidades das quais eu estou falando, uma coisa eu sei que elas fazem muito bem com o dinheiro de vocês. Mandarem os seus diretores viajar pelo mundo afora fazendo turismo com o dinheiro de vocês. Isso eu tenho certeza, porque eu já vi com os meus olhos. Eu já perguntei várias vezes para diretores dessas CNs, mostre para mim num papel escrito o que aconteceu na maçonaria da América Latina de bom que sem vocês não teria acontecido. Porque de ruim eu conheço muita coisa. Vocês são mestres para fazer desunião, separação, intrigas, falar mentira, como esse indivíduo, membro da CMI, falou com esse grão-mestre da Comab. Esse grão-mestre da Comab é uma pessoa excelente e ele falou comigo convicto que o Sereníssimo Dedoff era um ditador, que ele foi o único. Quer dizer, foi a informação que passaram para ele. Então, temos que ter cuidado com essas entidades. Outra coisa que me assusta muito no Brasil, nós temos aí uns irmãos maçons, ou que se chamam maçons, que passam a vida criando capítulos, lojas, versículos e não sei o quê. Meus irmãos, a maioria deles estão atrás vendendo aventais, colares, livros e regalias desses capítulos e dessas lojas. Tenham muito cuidado, muito cuidado. Eles passam a vida vendendo o peixe deles. Não tem nada de maçonaria nisso. Volto a falar, antes de ter todas essas membresias no seu currículo, eu sou membro da loja disso, da loja daquilo, da loja disso, da loja daquilo, trate de ser maçom. Trate de ver o que você tem feito lá na sua loja de base, lá no seu terceiro grau. Quando alguém vier te vender qualquer coisa dessa, pergunte para ele a mesma coisa. O que você tem feito lá na sua loja? O que você tem feito pela maçonaria? A maçonaria básica. Porque é lamentável a gente ver isso. Nós aqui na grande loja da Flórida, nós somos membro de uma única entidade, que é a Conferência dos Grãos-Mestres da América do Norte. E a única contribuição que nós fazemos, que não é para a benfeitoria de alguma coisa de alguém. E olha, a contribuição que nós fazemos
para essa entidade é um jantar para um casal, o valor financeiro. Nada comparado com o que vocês pagam para os seus, como eu diria, para essas entidades que eu vejo nelas, essas CMs, eu cito elas como as CMs, essas CMs, quando vocês veem o manifesto delas, está lá todos os grãos-mestres que fazem parte assinado, e depois embaixo de todos eles está o presidente da CM não sei o quê. Os caras têm um título de papa de tudo. Não é, meus irmãos. A soberania de vocês, a soberania de um venerável, dos irmãos de uma loja, de um grão-mestre, é tudo na maçonaria. Não tem ninguém acima dessas três pessoas. Os membros, os veneráveis e os grãos-mestres. Um grão-mestre não tem que tomar questão, não tem que escutar a ninguém. Ele vai pagar caro se ele cometer erros, mas ele é dono da verdade. Ele foi eleito para conduzir a sua grande loja. Ele não tem que escutar CM nenhuma. Ele não tem que escutar secretário-geral de não sei da onde. Não, ele tem que escutar ele, os veneráveis e os irmãos da loja. Eu tenho pavor quando eu vejo essas entidades parecendo que são os donos do mundo, parecendo que sem eles não existiria nada. Não, sem nós não existiria você. Uma vez eu estava num evento da CMSB, que eu sou membro da grande loja, e eu procuro ir quase todo ano nas conferências da CMSB, e eu não esqueço que o presidente, o secretário na época, teve o prazer de dizer quanto dinheiro que ele tinha no banco, quanto que ele tinha arrecadado aquele ano. E quando terminou lá, nós fomos para um jantar e sentou comigo um irmão do interior do Brasil, e esse irmão me pediu uma ajuda para eles colocarem o teto no templo deles. Meus irmãos, dinheiro de maçons e da maçonaria é para maçons e para maçonaria. Não é para ninguém fazer turismo para o mundo afora Verdade, com dinheiro de pessoas que nunca vão ir nesses lugares onde eles vão com o dinheiro de vocês. verdade. E às vezes não trazem nada de volta. Nada. Nós temos que ter muito cuidado com isso. É onde eu falo que os questionamentos têm que ser feitos, mas não questione uma única pessoa. Porque veja bem, na minha cidadezinha lá do interior, quando eu perguntei para os irmãos se eles sabiam quem eram os candidatos a grão-mestre, eles falaram para mim. Mas o delegado nunca falou para nós essa história desse candidato. Eu falei, ele não tem interesse em falar para vocês. Ele não tem interesse em perder o cargo dele. Ele é vaidoso. Ele não é um verdadeiro maçom. Que um verdadeiro maçom, ele vai falar para você, ó, esse fulano tem esse problema. Que eu sei que tem pessoas, por exemplo, o caso que eu citei desse indivíduo que vem de outro país aí no Brasil, eu sei que nós não podemos fazer nada contra ele diretamente, porque ele é de outra potência, mas eu tenho que fazer a minha parte. Você nunca vai ver uma foto minha mais junto com esse cara depois do que eu vi dele. Mas nunca. Esquece. Eu não tenho como expulsar ele da maçonaria, mas eu tenho como fazer a minha parte. O discurso do Dr. Luther King. O barulho dos maus não me assusta tanto como o silêncio dos bons. Se você sabe de alguma coisa, fale. Eu e a minha família temos um sítiozinho lá na minha cidade. É uma coisa simples, pequenininha, um lugar da gente passar fim de semana, um lugarzinho lá com uma piscina, um campinho de futebol, mas muito arranjadinho, muito bonitinho, e está na margem de uma rodovia. E tinha uma cerca de arame muito bonita, muito bem feitinha, com os pilares de concreto. Uma madrugada, um indivíduo vem na estrada, bêbado, capotou, caiu lá dentro do nosso terreno, rebentou a cerca, entrou lá de madrugada com um guincho para tirar o carro,
rebentou o nosso portão eletrônico, rebentou a corrente, o motor, e não apareceu. Todo mundo na cidade sabe de quem é o sítio, sabe onde os meus pais moram, conhece a minha família. 3 dias depois, meu pai, que Deus dê ele um bom lugar, faleceu já o ano passado, me ligou e eu atendi e falou: Zé, como é que tá a Bianca, as crianças, todo mundo bem? Tudo bem? Tudo bem, pai. O senhor, a mãe? Não, tudo bem. Ele falou: Zé, descobrimos quem bateu lá no Rancho Alegre. Eu falei: como assim? Ele falou: descobrimos. Eu falei: quem? Meu pai falou em alto brado: um irmão seu. Eu falei: puxa, quem é, pai? Aí ele me deu o nome. Aí eu liguei para os irmãos que eu tenho contato. E 2 horas depois, esse indivíduo apareceu lá na minha casa, pediu desculpa, pagou o prejuízo lá que a gente tinha gastado, que não era grandes coisas não, mas aí, meus irmãos, vem aquela história da gente não trazer porcaria para o nosso meio. Porque quando eu voltei lá na minha cidade, eu conversando com pessoas na cidade, vou sempre nos restaurantes, no bar, nas lojas, ver os meus amigos, e conversando com 3 pessoas distintas da cidade, vou citar 3, né? E os 3 falaram para mim: ih, aquilo é porqueira, você não lembra do pai dele? Não, você trabalhou no Banco do Brasil, aquilo é igual o pai dele. Aquilo é porqueira, aquilo deve todo mundo, dá cheque sem fundo para todo mundo. Aquilo tem 3, 4 mulheres por aí afora. Ou seja, um indivíduo que a cidade sabe que ele não servia. Como esse cara entrou na maçonaria, meus irmãos? Ele passou por 3 escrutínios. Quem indicou para mim foi o primeiro que cometeu um erro muito grande. Segundo, que tem um time de investigação e que investigou e trouxe positivo. E depois quem votou nele. Ou seja, eu aqui na minha cidade tenho um indivíduo muito rico que ele é apaixonado com a maçonaria. E ele é doido para entrar na maçonaria. E ele tem dinheiro e ele trata de comprar as pessoas. Toda vez que ele encontra comigo, eu falo com ele: não adianta você tentar que o dia que você cair lá, se você passar por todos os escrutínios, eu voto contra você e esquece. Você não entra lá, você não cabe no nosso time lá. Você não tem espaço lá. Aqui na nossa maçonaria da Flórida, basta um voto negativo. Se você tiver um voto negativo na primeira votação, o venerável lê de novo o seu currículo e faz uma votação pela segunda vez. Se continuar um voto negativo, esquece. Por 6 meses você não pode aplicar outra vez. Ou seja, então assim, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter, sabe, de, de não pegar ninguém a laço. Nós não temos necessidade de quantidade. Nós temos necessidade de qualidade de irmãos. Nós precisamos de trazer para o nosso meio pessoas qualificadas, como o Dr. Bolini, que falou comigo aqui. Graças a Deus que eu não sou membro da loja de vocês. Quer dizer, perdemos um excelente candidato para fazer parte do nosso grupo. E aquele indivíduo nunca mais vai querer ser maçom. Por quê? Porque ele viu no nosso meio alguém que ele não poderia estar do lado dele. Né? Veja bem como é que um promotor vai topar ser membro de uma loja vendo lá no meio um bandido. Nós tivemos um caso aqui na Flórida, numa loja que numa época ela tinha muitos brasileiros. Inclusive o pai e o venerável e o secretário da loja eram pai e filhos. O venerável e o secretário. Um determinado dia entrou um indivíduo que foi participar de um evento lá, visitando, membro de uma loja vizinha, e ele viu um indivíduo lá dentro, de avental e tudo. Ele procurou o venerável da loja e falou: como que esse indivíduo está aqui? Ele falou: mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou: não, eu sou policial, eu já prendi esse cara por tráfico de droga 2 vezes. Só eu já prendi ele 2 vezes. Foram procurar saber, o venerável e o filho esconderam o nada consta do cara. Simplesmente o secretário falou que estava ok e esse indivíduo entrou. Ou seja, temos que perguntar, temos que questionar, temos que falar. Não podemos ficar calados, né?
e tentar melhorar a qualidade do nosso grupo. Meus irmãos, tem duas coisas mais que eu gostaria de falar antes de encerrar. Eu gostaria de falar que eu fui uma das pessoas que trabalhei fortemente aqui para que as lojas da Comab fossem reconhecidas pela grande loja da Flórida. E consegui, no início, com a ajuda de outros irmãos aqui, o reconhecimento de 4 lojas, que foi o início. Hoje são várias outras, já um grande número, mas as 4 primeiras eu participei, e foi Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Meus irmãos, eu tive a honra, tive o prazer de assinar esse documento de tratado com essas 4 lojas. Mas, meus irmãos, com o mesmo prazer, eu assinei também o distrato com uma delas. Por quê, meus irmãos? Porque o grão-mestre dessa instituição ameaçou outro grão-mestre no Brasil. Ameaçou, escrito no papel: se você fizer isso, eu vou fazer isso, 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 isso com você. Isso, para nós, meus irmãos, não tem espaço, não tem cabimento. A maçonaria é livre. Os grãos-mestres são soberanos. Qualquer pessoa que tentar infringir na soberania, para nós aqui na Flórida, sempre vai ter esse final. Na época que nós tiramos o reconhecimento dessa loja do Brasil, nós tiramos também o reconhecimento de uma outra grande loja da Europa, mas já voltamos a reconhecê-los. Essa grande loja da Europa nos mandou um documento pedindo desculpa pelo que tinha sido feito pelo grão-mestre anterior e tudo. Mas nós não aceitamos, meus irmãos, definitivamente, que ninguém intervenha na soberania de um grão-mestre. E outra coisa, meus irmãos, a gente fica muito preocupado aqui nos Estados Unidos. Quando eu entrei no Relações Exteriores da grande loja da Flórida, me foi posto por um irmão que no Brasil todo mundo que se aborrecia com o grão-mestre saía e fundava outra potência. Não é mais ou menos assim, não funciona bem assim. Mas eu entendo o ponto de vista, porque aqui nós só temos uma grande loja, nós não temos outra potência. E no Brasil nós temos 3 reconhecidas, com grande reconhecimento mundial. Então a gente vê hoje aí irmãos, pessoas de uma capacidade, pessoas de uma idoneidade, excelentes maçons, que estão no limbo, porque se afastaram ou foram expulsos. Muitos deles a gente sabe que foi expulso sem direito à defesa, através de uma canetada, através de um ato ditatorial, e estão hoje sem poder participar da maçonaria num todo. Eu entendo o ponto deles, eu fico muito triste porque eu tenho vários amigos nesses grupos, na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, em outros estados do Brasil. Mas, infelizmente, nós, meus irmãos, para eles, estou falando infelizmente para eles, para esses irmãos, nós não podemos fazer nada por vocês, porque uma das nossas bases, nas nossas leis e constituições, principalmente das grandes lojas, nós temos que consultar as grandes lojas do seu locadouro, da sua cidade, do seu estado, antes de ter um reconhecimento com vocês. E, infelizmente, eu já fiz tudo o que eu pude fazer aqui perante a Flórida, mas nós não podemos reconhecer esses irmãos enquanto eles não tiverem o reconhecimento da grande loja dos seus determinados estados. E eu sei que são irmãos que a maçonaria está perdendo muito com eles, porque são pessoas ótimas, pessoas que têm um conhecimento maçônico imenso. Mas eu aconselharia a esses irmãos que deixassem o ego de lado e que emergissem para uma das outras 2, que eles vieram das potências do Brasil, que eles emergiram com as outras 2. Uma das outras 2
que tem esse reconhecimento. Eu vejo sempre num ditado que é muito mais fácil você consertar um caminho já pronto do que você fazer um caminho novo. E eu vejo esses grupos, às vezes, tem muitos que são bem passivos, mas tem muitos que estão forçando de uma forma. Não se entregue a fazer conexões com entidades ilegais, com lojas que não são reconhecidas, para terem reconhecimento. O reconhecimento maior que vocês têm é vocês, é de ser maçom, de exercer maçonaria, de fazer maçonaria. Então, a esses grupos, eu aconselharia isso. Eu sei que nós não podemos fazer muito por eles. Fico triste quando alguma loja que nós reconhecemos, algumas dessas potências regulares, aceitam por baixo do pano esses irmãos, mesmo eles sendo meus amigos do fundo da alma. Mas as pessoas que estão aceitando esses indivíduos nas suas lojas estão infringindo os princípios básicos da maçonaria. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Meus irmãos, ficaria aqui a noite inteira falando, mas eu sei que todos vocês têm compromissos, como assim também eu tenho, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a loja 333, ao Sereníssimo, ao Venerável Mestre e ao irmão Alexander pelo convite. Gostaria de agradecer do fundo de coração a todos vocês que me escutaram e me desculpem, eu tenho já muita dificuldade com o português, às vezes falta muita palavra no vocabulário. Se eu estivesse aqui fazendo um discurso político, garanto a vocês que a desenvoltura seria muito melhor, porque eu tenho 40 anos de América e às vezes me falta vocabulário no português. Mas tentei fazer o melhor que eu pude. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a maçonaria do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. God bless the United States of America. Muito obrigado.